E aí, irmãos, como vai? Tô aqui para te mais um estudo para os irmãos aqui, né? Que tá interligado com o estudo anterior que eu postei aí, né? Eu vou falar que vamos dar esse estudo aqui né? No quarto evangelho, né? Muitos falam que o quarto evangelho é herético, né? Que o quarto evangelho não é inspirado. Mas vamos ver se ele não é inspirado. Entendeu? Quarto evangelho, né? E fala que não é inspirado, né? Entendeu? Que é gnóstico. Não, o quarto evangelho ele tem fundamento sim. Entendeu? Em muitas coisas. Muitas coisas no quarto evangelho, né? Realmente ele é herético, né? Mas tem coisa que tem fundamento sim. Entendeu? Ele é igual os outros. Os outros também tem heresia, né? Livro de Mateus, né? Tem algumas heresias ali, né? Que fala em Mateus 24, né? Que fala da Trindade, né? A imersão na Trindade. Então, o quarto evangelho, ele tem alguns fundamentos, entendeu? Né? Foi como Paulo disse, né? Examinar tudo e ver o que é bom, entendeu? Por exemplo, também o livro de Enoque. O livro de Enoque, a maioria ali também é invenção. Mas tem gente que bateu mão que lê ele. Por quê? Para examinar tudo e ver o que é bom. Então, assim é o quarto evangelho. Vocês lêem o livro de Enoque, né? E não leu o quarto evangelho? Ah, mas o quarto evangelho é até herético e o livro de Enoque não é herético. Não, tem muita heresia no livro de Enoque ali, muita mentira. Mas tem verdade também, assim, é o quarto evangelho. Tem muita mentira? Tem, mas tem verdade nele. Fundamento algumas coisas, fundamento nele. Entendeu? Então é isso aí. Então vamos aqui nessa enrolação. Irmão, lembra aí do vídeo passado, né, que eu lancei falando sobre Lucas 2, né? Eu falei ali, né, que Maria ali, né, Miriam, né, e Yosef ali, né, José representa quem? Representava a Laodiceia, né? E o Yaush no templo ali representava pelo ramo direito, né? Quem assistiu o vídeo aí, né? Então, tá entendendo? Entendeu? Então esse estudo aqui vai estar interligado com o outro. Entendeu? Então quem não assistiu o outro, assiste o outro primeiro, para depois assistir esse. Né? Para você entender esse, assista o outro primeiro, quem não assistiu. Entendeu? Agora eu falo, né, que Miriam ali, ó, Miriam e Yosef, né, representa quem representa a Laodiceia, né, a igreja evangélica. E o Messias ali no templo representa quem representa o meu homem direito. E o templo ali representa o templo eterno, né, a Ecal, né, local santo. Beleza? Então, quando assistir o vídeo anterior, assista lá, para compreender esse, né? Então, vamos começar aqui, João, né? João, capítulo 2, né? Pode ver que no outro estudo que eu lancei, né? Falando de Lucas, eu falava de Lucas, foi no Lucas capítulo 2. E aqui é João capítulo 2. O capítulo né? Até o capítulo é o mesmo, porque está interligado, certo? Né? Lá no anterior eu falei de Lucas 2 e aqui foi em João 2. Então o capítulo está interligado. Então vamos lá, João 2, vamos começar aqui, ó. João 2, né? Versículo 1 em diante, ó. Que fala do casamento em Canaã, né? Casamento em Canaã, certo? Aqui tem um segredo já, só no título tem um segredo. Vou mostrar para os irmãos, porque não é parte por parte. Aqui, ó. O casamento em Canaã, né? João 2, né? Versículo 1 em diante. O que significa Canaã? O casamento em Canaã, né? Canaã. O que significa Canaã? Canaã, no hebraico, significa junco, né? Caniço, né? Ou seja, ou lança. Caniço aqui é uma lança, né? Cana, uma cana, né? Uma lança, né? Eu vou entender porque tem essa lança aqui. Eu vou entender depois, mais na frente. Então, Canaã significa junco, ou cana, caniço, né? Lança, ou lugar de juncos. Lembra lá de Êxodo, capítulo 14, que fala, né? Do mar de juncos, né? Muitos falam que é mar vermelho, mas na verdade é um mar de juncos, né? Muitos colocou mar vermelho na Bíblia, né? Mas é mar de juncos. Entendeu? Não é mar vermelho, não. O certo é mar de juncos, né? Entendeu? Moisés ali libertou o povo, né? Do Egito, né? O mar abriu, né? O mar se abriu. É um mar de juncos, não é mar vermelho. O certo é mar de juncos. Entendeu? Né? Moisés libertou o povo ali do Egito, né? Enfim, vamos entender aqui, vamos entender a profecia aqui, certo? Então, beleza. Então, vamos lá, João 2, 1 em diante, né? E no dia terceiro, houve um casamento, né? Casamento em Canaã, né? Em Canaã, da Galileia. E a mãe de Alcha estava lá, né? Miriam, né?
E também foram convidados Yaucha e seus discípulos para o casamento. Casamento, né? O casamento. Por quê? Porque tem dois casamentos. Tem um casamento do 54.000 com Yaucha, lá no céu, né? No primeiro arrebatamento. Vai ter outro casamento com Yaucha, né? Aqui na terra, espiritualmente. Né? A ceia espiritual de Apocalipse 3. Né? O casamento, as bodas. Né? As bodas do Cordeiro. A ceia do Cordeiro é a ceia espiritual. Né? A purificação da igreja evangélica, da Laodiceia, né? Apocalipse 3, a ceia espiritual está lá, a ceia mundial, né? Toda a igreja vai se reunir ali virtualmente, né? Para poder receber a palavra, né? Quem assistiu o vídeo anterior está entendendo já, entendeu? Quem assistiu o anterior está entendendo, entendeu? Por isso que eu falo, assista o vídeo anterior primeiro, que não assistiu, para entender esse. Que fala aqui, ó, aí fala aqui, né? E acha seus discípulos para o casamento, né? Beleza. Verso 3. E tendo acabado o vinho, que tem um código, tá? E tendo acabado o vinho, a mãe de Yaucha lhes disse, né? O que é vinho nas escrituras? Né? Vinho nas escrituras é tanto, significa duas coisas. Vinho nas escrituras significa tanto doutrina, como também sangue, né? Sangue, como assim sangue? Está lá em Apocalipse, né? Bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, doutrina, né? Doutrina, sangue, tudo tá ligado. Né? Vinho, tá ligado com doutrina, com sangue, entendeu? Né? Com derramamento de sangue, né? Com doutrina, entendeu? Olha aqui, ó. João 2, 3 em diante. E tendo acabado o vinho, a mãe de Yaucha lhes disse, né? Miriam, né? Eles não têm vinho. E Yaucha, quem é Miriam? Quem é Miriam aqui? Quem está representando Miriam aqui, Maria aqui? É a Laodiceia. Eu mostrei isso no vídeo passado. Irmãos, vamos ver aqui, ó, que Miriam aqui representa a Laodiceia, igreja evangélica. Vamos entender. Presta atenção. Aí ela falou, né, para Yaucha, né? Eles não têm vinho. E Yaucha lhes disse. Olha como Yaucha disse para a mãe dele, ó. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Olha como é que Yaucha disse para a mãe dele. Mulher. Por que ele não falou? Por que ele não chamou a mãe dele de mãe? Ô mãe, por quê? Mãe, minha hora não é chegada ainda não. Entendeu? Mas por que chamava a mãe dele de mulher? Não chamava a mãe dele de mãe, não. Chamava de mulher. Por quê? Porque é um código, é um segredo. E ela chamava a mãe dele de mulher, não é por acaso, não. Chamava ela de mulher, não chamava a mãe dele de mãe, não. Chamava de mulher. Mulher. Quem é a mulher? Que mulher é essa? A mulher é para Apocalipse 12, irmão. Entendeu? Apocalipse 12, versículo 6. Né? É a mulher. Quem é a mulher? Que é Apocalipse 12? É a igreja evangélica. É o Israel espiritual. Entendeu? Que Yaucha chamava a mãe dele de mulher, não chamava de mãe, chamava de mulher. Porque tem um segredo aqui, vocês não vão entender, calma, não aguenta aí. Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Tá vendo? Aí fala aqui Yaucha, né? Ó. Eu vou aprofundar mais nessa mulher aqui, ó. Quando os irmãos leem João, capítulo 4, quer ver, ó? João 4, verso 10 ao 14, ó. Diz assim, ó. João 4, 10 ao 14, ó. Vocês vão entender claramente que está na igreja evangélica. Aqui, ó. João 4, 10 ao 14. Diz o seguinte. Ó. E Yaucha respondeu e disse-lhe, né? Para quem? Para a mulher samaritana. Tá vendo? Yaucha respondeu e disse-lhe, se tu conheceram do dial, a quem é que te diz? Dá-me de beber. Tá vendo? Dá-me de beber. Por isso que lá no capítulo 2, Miriam pede Yaucha, né? Ó, acabou o vinho aí, ó. O vinho acabou. Entendeu? Não tem que beber, não tem que beber. Entendeu? O vinho acabou. Entendeu? Tá ligado. Por isso que Miriam lá fala, o vinho acabou, não tem o povo não tem que beber. Entendeu? Aí fala aqui, ó. Se tu conhecerás o dom de Al, né? E quem é que diz? Que diz? Dá-me de beber. Tá vendo? Quem é que pediu de beber lá para Yaucha lá, que o vinho acabou? Foi a mãe dele. E quem é aqui? Espiritualmente aqui é a igreja evangélica, pedindo que beber, ó. Tu lhes pedirás, e ele te daria água viva. Água viva, tá vendo? Disse-lhes a mulher, né? Que representa a igreja evangélica. Mestre, tu não tens com que tirar o poço é fundo, né? Onde, pois, tens a água viva? E és tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e seu gado?
né? E Yahshua respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente, mas aquela que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede, né? Que é a água que corre, que jorra para a vida eterna, né? O Evangelho eterno. Mas a água que eu vos lhe der, se fará nela uma fonte de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Tá vendo aí? Tá vendo que essa mulher aqui então representa quem? A mulher, a igreja evangélica. Aí quando os irmãos lêem aqui, ó. Quando os irmãos lêem aqui, ó. No mesmo capítulo, ó. Verso 19. João 4, 19 ao 24, ó. Disse-lhe a mulher, né? Que é a igreja evangélica, espiritualmente. Yahshua, mestre, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram neste lugar, neste monte, né? E vós dizeis que é em Al-Shalom o lugar onde o homem deve adorar. Em Al-Shalom. Em Al-Shalom, Ministério de Defesa, né? Não está o Monte Sião. Que é o lugar que Al escolheu para poder passar sua mensagem, a sua palavra, né? Evangelho Eterno. Foi na onde? Em Al-Shalom. Está lá em Salmos. Vou ler Salmos aqui rapidinho. Salmos 132. Que foi lá que Al escolheu habitar, né? Para passar sua palavra para o igreja evangélica. Na onde? Em Jerusalém. Escolheu lá. De lá que vem, né? De Al-Shalom vem a palavra do Criador. Isaías 2, versículo 3. Entendeu? E também está em Salmos 132. Eu vou ler para os irmãos rapidinho aqui. Salmos 132. Salmos 132, verso 9. Vou ler o verso 9, ó. Que os teus sacerdotes, né? Sacerdotes, levitas, diz a Laodicea, que os teus levitas vistam de justiça. Vendo? Que os teus santos gritem de alegria. Aqui é o verso 13, ó. Pois o Ial escolheu a Sião, tá vendo? Sião fica na onde? Jerusalém. Desejou ali para a sua habitação, desejou ali. Por quê? Porque dali Ial vai me mandar para alimentar a mulher, né? Dali onde? É o Jalã. Esse é o lugar que Ial escolheu para adorar ele, espiritualmente. Né? Os que adoram, ele deve adorar em espírito e em verdade, né? Quem estudou, quem assistiu o vídeo anterior já está compreendendo, né? Está conectando aí, né? Ali Ial escolheu Jerusalém para adorar ele em espírito e em verdade. Em espírito, né? Não é coisa física, não. É a ceia espiritual, não é o pão físico, não. É o pão espiritual. Entendeu? Então, bora lá. Então, Ial escolheu aonde o lugar para ser adorado? Né? Em espírito, em Al-Shalom. Porque de Al-Shalom virá a palavra, o pão, né? A ceia, né? A Páscoa. Quem assistiu o vídeo anterior está ligando aí, né? Não tá ligado, tá vendo aí? Não tem jeito. E, ó, aí fala aqui, né? Continuando aqui, ó. João, capítulo 4, né? Versículo 19, ó. Disse-lhe a mulher: mestre, eu vejo que tu é um profeta, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Al-Shalom o lugar que o homem deve adorar, né? Em Al-Shalom, né? Apocalipse 12, versículo 6, né? Porque a mulher fugiu para o deserto, no Brasil. Não tinha um lugar, que lugar é esse? Al-Shalom, entendeu? Quem assistiu o vídeo anterior está entendendo. E Al-Shalom é o lugar, né? O Ministério da Defesa. Disse-lhes Yahshua, né? João 4, versículo 21. Mulher, creme. Tá vendo? Mulher, tá vendo aí? Chamou de mulher. Mulher, igual foi lá em João 2, né? Quando chama a mãe dele de mulher. Tem que ter ligado. Mulher, creme. E a hora vem que neste monte, nem em Al-Shalom. A hora vem, né? Em que nem neste monte, nem em Al-Shalom adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Não adoramos o que conhecemos. Nós adoramos o que conhecemos. Tá vendo aí? A Laodicea adora o Pai, né? Adora ele, mas sem conhecer ele, não conhece ele, não sabe nem o nome dele. A Laodicea adora o Pai sem conhecer ele, né? Adora o Pai adorando ídolo. Deus, Senhor, Jeová, tudo ídolo. Adora ele sem conhecer ele, não conhece nem o nome dele. Entendeu? Vou adorar. Por isso que Yahshua fala para eles, a Laodicea, você adora quem vocês não conhecem. Em vão me adoram. Vocês me adoram meu Pai, você nem conhece ele. Entendeu? Em vão adora ele, nem conhece ele. Vós adorais o que não conheceis. Ó. Nós adoramos o que conhecemos, né? Porque a salvação é dos Ialdins, né? Verso 23, ó. Mas a hora vem, agora em que os verdadeiros adoradores, lembra do vídeo anterior? Tá vendo aí? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. É em espírito, irmão. Não é em filho, com algo físico.
o que é adorar o Pai em espírito? Adorar o Criador em espírito é você adorar o Pai com doutrinas espirituais. Entendeu? É uma adoração espiritual, não é uma adoração com coisas físicas, né? A partir do pão físico, o pão físico. Não. Yahweh é espírito. Ele não é algo físico. Foi a Igreja Católica que fez isso. A Igreja Católica tirou a verdadeira adoração, que é em espírito, e botou uma adoração falsa, uma adoração com coisas físicas, para rebaixar a pessoa do Pai. Porque tudo que é físico tem um fim, né? Perece. Mas Yahweh não perece. Porque Yahweh é eterno, ele é infinito, ele é espírito. Espírito não perece, não. Entendeu? Por isso que o pão físico, ele perece. Você come o pão físico, desce pela garganta vai pelo estômago sai pelo cocô. Mas a palavra, o pão espiritual, permanece para sempre. Está lá em Isaías 40, né? Ou 41. Mas a palavra do Eterno, da verdade, permanece para sempre. Que é o pão espiritual. Entendeu? Então, quem adora o Pai, deve adorar em espírito. Entendeu? Coisas espirituais. Né? Comparar coisas espirituais com coisas espirituais. Não é com coisas físicas, não. Entendeu? Para rebaixar a pessoa do Pai, como se o Pai fosse algo físico. Entendeu? Por isso que fala aqui, ó. Mas a hora vem. E agora é, ó. Tá presente. Não foi assim, e agora foi, passado. Ou agora será, ou será no futuro. Fala, agora é, presente. Chegou o momento. Agora é, em que os verdadeiros adoradores, verdadeiro, ó, adorarão o Pai em espírito e em verdade. É, né? Em espírito. O verdadeiro adorador adora em espírito. Entendeu? Verdadeiro. Ou seja, se os verdadeiros adoram em espírito, né? Então os falsos adoram em quê? Coisas físicas. Entendeu? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entendeu? Ó, porque o Pai procura os tais para adorá-lo. Os tais quem? Os verdadeiros, que adoram em espírito. E Yahweh é espírito. Tá vendo? Ele é espírito, não é coisa física. Entendeu? Mas o que a Igreja Católica fez? A Igreja Católica fez o quê? Fez o Pai como se o Criador fosse algo físico. Né? Vamos botar uma adoração física para ele. Em coisas que é físico. Para rebaixar a pessoa dele. Entendeu? Porque o físico perece. Né? O físico sempre tem um fim. Entendeu? Então a Igreja Católica quis rebaixar a pessoa do Pai, para blasfemar. Tirou a verdadeira adoração, que é em espírito, e botou uma adoração física. A partir do pão físico. Entendeu? É por isso que a Igreja Evangélica, né? Os católicos, né? Ali é o sistema religioso, né? Tem um templo físico lá, o templo físico, e lá dentro adoram coisas físicas, porque o templo é físico. Se o templo é físico, então as coisas bem têm que ser físicas, né? Adoração física. Mas o templo é espiritual, o verdadeiro templo é espiritual. Então as coisas também têm que ser espirituais, adoração. Entendeu? Doutrinas espirituais. Entendeu? Por isso que o templo eterno é espiritual, porque as doutrinas também têm que ser espirituais. Entendeu? Adorar o Pai em espírito. E Yahweh é espírito, ó. E os que o adoram devem adorar em espírito. É na palavra dizendo, é em espírito, não é em físico, com coisa física, não, moço. Presta atenção, raciocina aí, põe a cabeça para pensar um pouco. Yahweh é espírito, ó. E os que adoram devem adorar em espírito e em verdade. Entendeu? Então tá aí, claro aí, né? Quem é a mulher aí, então. Irmão, ficou claro aí, né? Quem é a mulher aqui, né? É a Laodiceia. Entendeu? Vamos voltar lá para João 2, né? João 2, versículo 7, né? E Alcha lhe disse, encher, né? O líder do 6, né? João 2, 6 em diante, ó. E estavam ali postas 6. Aliás, João 2, versículo 5. Sua mãe, né, disse aos serviçais, né? Tudo quanto ele vos disser, fazei-o, né? E estava ali postas 6 talhas de pedra, do tipo usado pelos ialdins, né, pelos judeus, para as purificações. Vamos entender que são esses judeus aqui. Esses judeus aqui são fariseus, entendeu? Né? Vamos entender. Para as purificações, né? E em cada uma cabiam 2 ou 3, né, metratas, né? Verso 7. E Auschler disse, enchei de água as talhas, né? Enchei de água, e mandou encher de água as talhas, né? E eles assim o fizeram, né? Até transbordar, encheu até derramar, né? Pronto. Agora os irmãos ligam aqui, ó. João 2, verso 7, os irmãos conectam com 1 Reis, que agora vai então com código pesado.
né? Agora vai ter um código bem pesado. Aqui vocês irmãos ligam aqui João 2, verso 7 com 1 Reis, capítulo 18. Né? Viu, né? E Yahshua mandou então, né? O povo encheu aqui, então, ó. Vou ler de novo. João 2, verso 7, ó. E Yahshua lhe disse, encher de água as talhas, né? Yahshua mandou encher de água. E Yahshua mandou encher de água. Até transbordar. Encher de água, né? Aí os irmãos ligam 1 Reis, capítulo 18. Vamos lá. 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Versículo de número 35 ao 42. Aqui, ó. 1 Reis 18, 35 ao 42. Diz o seguinte. Ó. Né? E ele diz, ele quem? Elias. Tipo que Elias aqui está representando Yahshua. Entendeu? Atenção. E ele disse, né, Elias, fazei-o pela segunda vez. Tá vendo aí? E fez. Encheu, o que ele ia estar pedindo? Para encher ali, né, derramar de água ali, né, o holocausto que ele fez, né, Elias fez, né, aí ele pediu para poder encher de água, né, molhar com água, igual o Yahshua pediu lá, né, para encher as telhas de água, até transbordar, tá vendo? Tá interligado, tem um segredo aqui, vou mostrar para os irmãos, né, aí fala aqui, ó, 1 Reis 18, 34 em diante, e ele disse, fazei-o pela segunda vez, tá vendo aí? Fez de novo. E eles o fizeram pela segunda vez, né? Encheu o negócio de água. E ele disse, fazei pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água, tá vendo aí? Escorreu ao redor do altar. Tá vendo aí? Né? Do altar, né? Da telha, do altar. Né? E ele também encheu a trincheira de água. Tá vendo? Cedeu na hora da oferta, do sacrifício da tarde, né? Que Alial, o profeta, aproximou-se e disse, e ao Criador de Abraão, de Isaac, de Jacó, né, de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Ial em Israel, que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Né? Ouve-me, ó Ial, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és Ial, e que tu tens feito se revolver, né, novamente o seu coração para trás. Né? Aí fala que então o fogo do Ial caiu do céu, né? E consumiu o sacrifício queimado e a lenha, e as pedras, e o pó. E ainda lembrou a água que estava na trincheira. Tá vendo? Né? Aí foco do céu, beleza. Aí por isso que você volta para João 2, capítulo João 2, né? Que fala do quê? Do casamento de Canaã, né? E que o que significa Canaã? Canaã significa o quê? Canaã significa junco ou cana. Cana que é uma lança. Caniço, uma lança. Para que essa lança? Por aí então o código pesado. Para que essa lança aqui? Esse cané, por isso que Canaã significa o quê? Canaã significa junco, caniço, cana. Cana é uma lança. Para que essa cana, essa lança? Para quê? Vamos entender para quê agora. Lança é para matar, né? Matar, né? Vamos entender agora. Aqui, ó. 1 Reis 18, verso 39 em diante, ó. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas... Que povo é esse? O Israel espiritual, a Laodiceia. Entendeu? Porque o Israel tem o Israel físico e tem o Israel espiritual, né? O Israel espiritual é a Laodiceia. Entendeu? Aí todo o povo vendo aqui, que povo é esse? A Laodiceia, né? É um segredo. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces, né? E disseram, o Ial é o Altíssimo, só o Ial é o Altíssimo. Entendeu? Eles disseram, só Ial é o Altíssimo, né? Está lá em Oséias, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Né? Naquele dia me chamarás meu Ial, não me chamarás mais meu boi, meu Baal. Meu Baal, porque adorava o israelita, adorando o pai, né? Com esse nome aqui, ó, né? De Senhor, né? Mas agora vai me chamar de Ial, não chamar mais de Baal. Entendeu? Aí só Ial é o Altíssimo, né? Não é Senhor mais não, é Ial. Entendeu? Oséias 2, 14 ao 17. Entendeu? E disseram, só Ial é o Altíssimo, né? Não é Senhor não, é Ial. Entendeu? Né? O Ial, ele é o Criador, o Altíssimo. O Ial, ele é o Criador, né? E Alial
lhes disse, tomai os profetas do boi. Né? Elias mandou pegar o profeta do boi. Quem é o boi aqui? Quem é o boi, irmãos? Quem é o Baal? Baal é um boi. Quem é o boi aqui? Não é só quem é o boi, claramente. O boi é o raminho, né? O Ministério de Defesa, de ataque, né? É o Rômio, ele é o boi. Mas esse boi aqui tem os seus profetas. Quem é o profeta do boi? Isaías capítulo 3, versículo 8. E ao Xalã. E ao Xalã está caída. Né? E Aldá está caída. E ao Xalã está arruinada. E fez seu pecado como o pecado do boi. Como o pecado de quê? De Sodoma. Então quem é o profeta do boi aqui? É o Ministério de Defesa. Entendeu? Entendendo aí? Tá ligando as coisas? Tá vendo? Porque o profeta do boi é o Ministério de Defesa que se contaminou com o boi. Vocês lembram de Êxodo 32? Quando Moisés se ausenta, o povo cai em idolatria. Né? Se for Moisés se ausentar deles, do povo ali, o povo que Moisés liderava, caiu em idolatria, adorou o boi. Entendeu? Quem é o povo que Moisés lidera? Quem é? Não é o povo do Ministério de Defesa? Pois então, quem é o povo que Moisés liderava lá? Entendeu? Só ligar as coisas. O boi representa quem? O boi representa o Rômio, né? O Rômio, né? O Rômio esquerdo. Os seus profetas é quem? É o Ministério de Defesa, que é guiado por Moisés. Aí Moisés se ausentou, né? Ficou um tempo fora, aí o povo cai. Cai como? Na idolatria. Adorando quem? O boi, Baal. Fala aqui, Elias, ó. Elias lhe disse, tomai os profetas do boi. Quem é o profeta do boi? Que adorou o boi. Quem foi que adorou o boi? O povo que Moisés liderava. Ministério azul. Entendeu? Tá vendo? Tá vendo que o Ministério de Defesa se contamina com o Ministério de Defesa se contamina com o Ministério de Ataque? Né? O Ministério Azul se contamina com o Ministério de Vermelho. Né? Entendeu? Eu expliquei isso aí já várias vezes, em vários vídeos aí. Né? Tá lá em Isaías também, 3, versículo 8. Né? Entendeu? Eu expliquei várias vezes, expliquei isso aí. Entendeu? A parede que era azul e esse pega de vermelho. Né? Tá em Isaías 22. Expliquei já. Quem assistiu os vídeos já tá compreendendo. E Elias lhe disse, tomai os profetas do boi. Não deixeis escapar nenhum deles. Né? E eles os pegaram. Tá vendo aí? Eles os pegaram. Né? Quem os pegaram? Os israelitas. Israelita aqui representa quem? Representa a Laodiceia. Porque a Laodiceia vai passar, né, a herdar, né, as posses do leão, né? A Laodiceia, né, entendeu? Vocês lembram de Jó 34:20? Os poderosos serão tomados, né, serão reprovados, né? E o verso 24 diz, né, Jó 34:24, né? E ao derrubeis à noite, né, os poderosos à noite, e colocará outro no seu lugar, quem é? A Laodiceia. A Laodiceia vai ser prata no lugar deles. Entendeu? No lugar de quem? Os poderosos. Os poderosos vão ser bronze. A Laodiceia vai ser prata. Entendeu? Né? Por isso eu vos digo, né? O reino de Alba será tirado, já dos poderosos. E dada uma nação, que é a Laodiceia. Entendeu? Por isso que fala aqui, ó. E eles os pegaram, né? Que é a Laodiceia, os israelitas, né? E Elias e Alial os fez descer até o ribeiro de Quizon. E ali os matou. Matou quem? Foi de Baal. Tá vendo? Ali os matou. Com o quê? Com a lança. Entendeu? Elias provavelmente ali pegou uma lança ou uma espada e matou o de Baal. Uma espada foi com uma lança. Porque lá no livro de João 2, né, que fala do casamento de Canaã, Canaã significa o quê? Canaã significa junco, caniço. Né? Caniço é uma lança, né? Uma cana. Entendeu? Porque Canaã significa lança, caniço. Porque com essa lança aqui, ou com essa espada, Elias matou quem? Os poderosos, né? Entendeu? Já matou os poderosos. Por meio de quem? Por meio do homem direito. Né? O homem poderoso. Né? De Isaías, capítulo 28, versículo 2. Né? Que as águas, né, violentas vai, né, levar os poderosos. Os poderosos serão reprovados, serão levados, serão tomados. Entendeu? Então foi a matança, né? A matança em Al-Shalom. E Al-Shalom será o vale da matança. Né? Será chamado o vale da matança. Vamos dizer, vai vir com a lança, né, com a espada e vai atravessar eles. Felizmente, né? Espiritualmente falando. A matança poderosa, né? Entendeu? Por isso que a palavra Canaã fica caniço, lança, né? Caniço, lança. Entendeu? Caniço é uma lança, uma cana. Que provavelmente Elias matou o profeta de Baal com uma lança ou com uma espada.
né? Atravessou eles, entendeu? Né? Entendeu aí? Tá entendendo? Tá entendendo a mensagem? Fica tremenda e forte. Então voltar lá para João 2, né? João 2, né? Aí fala aqui, ó. João 2, versículo 7. E Yahshua lhe disse, encher de água as telhas. Igual tá lá em, né, em Reis, nós leu agora. Elias mandou o povo, né, encher ali, né, o local ali de água, né, que ele abriu, que ele fez ali, né, os regos, né, encheu tudo de água ali, ó, né, entendeu? Com vasos de água. E Yahshua lhe disse, encher de água as telhas. E eles as encheram até transbordar, tá vendo aí? Até a borda, né, até transbordar. Tá vendo? Entendeu? Aí Yahshua vai lá, né? Os irmãos conhecem aqui a história aqui, né? Yahshua vai lá e transforma algo que em vinho. Ou seja, o que é vinho na escritura? Tanto doutrina como também vinho na escritura representa tanto doutrina como também sangue. Porque a doutrina que vai vir é violenta. Entendeu? E as águas violentas, né? Isaías 28, versículo 2. Que vai matar os poderosos. Por isso que água transforma, por isso que fala que a água se transformou em sangue. Que é a violência, né? É a palavra violenta que vai vir contra coisas poderosas, né? E Al-Shalom será chamado, né? Será chamado o Vale da Matança. Por isso que a água virou sangue. Entendeu? Um segredo. Entendeu? Por quê? Porque o ramo direito vai vir com violência, né? Ali, né? Com a palavra violenta, né? De aprovação contra os poderosos. Né? E vai matar os poderosos. Os poderosos serão tomados. Entendeu? Serão tomados, serão reprovados, serão mortos. Entendeu? É o Vale da Matança. E Al-Shalom será chamado Vale da Matança. Entendeu? Por isso que é algo que transforma em sangue. Porque eu falei para os irmãos no início do vídeo. Vinho na escritura representando doutrina, como também sangue. Doutrina de que doutrina é essa? Uma doutrina que vai matar os poderosos. Entendeu? Vai matar eles. Vai reprovar eles. Eles caiu, né? Caiu. Idolatria. Adorou o boi. Né? Secreta, né? Traiu o ramo direito. Traiu o céu. Entendeu? Traiu o céu. Traiu o ramo direito. Entendeu? Pecou contra o céu. Por isso que o rolo vem do céu, né? Por isso que o juiz vem do céu, porque pecou contra o céu. Traiu o ramo direito, o irmão lá, né? O mensageiro, traiu o Yahshua, traiu o céu, os irmãos do Ministério de Defesa. Traiu o céu também, igualzinho foi com o Ministério Azul, o Ministério Direito, o Ministério Esquerdo, né? Lá na segunda rebelião, foi com o Ministério de Defesa, né? Na terceira rebelião. Por isso que Isaías está lá, né? Isaías 3:8. E a Al-Shalom está arruinada, e a Aldá está caída. Caiu em idolatria. E fez seu pecado como ali é semelhante, igualzinho com o pecado de Sodoma, que é o ministério de ataque. Entendeu? Ele pecou igualzinho, mesma coisa. A diferença é que agora foi com o ministério de defesa. Você mudou de lado, mas o pecado foi o mesmo. Entendeu? Caiu no mesmo pecado, né? Inveja, ganância, soberba, teimosia, idolatria. Entendeu? É a mesma coisa, o mesmo pecado. Isso que lá Isaías fala, né? 3:8. E a Al-Shalom está arruinada. E a Aldá está caída. E fez seu pecado igualzinho. Entendeu? Como? Semelhante ao ministério esquerdo. Sodoma. Entendeu? Aí o homem direito vai vir, vai voltar, né? Entendeu? E vê o povo. Moisés volta e vê o povo adorando o boi. Né? Aí vem com a água violenta, né? Com o dilúvio do açoite. E mata os poderosos. Né? O Vale da Matança. E Al-Shalom que é chamado Vale da Matança. Entendeu, irmãos? Entendeu? Porque extraiu, né? Extraiu o ramo direito, né? Traiu Yahweh, traiu o céu. Por isso que o juiz vem do céu. Porque o pecado foi contra o céu, então o juiz vem do céu. Entendeu? A matança, né? Quando você lê Jó aqui, ó. Os irmãos lê Jó 20, diz o quê? Aqui, ó. Pesado. Mas tem que passar, né? Jó 20 aqui, ó. Diz o seguinte, ó. Jó 20, 27 ao 29, ó. O céu, revelará a sua iniquidade. É o céu que revela. Os irmãos acham aí que tá achando que a palavra está vindo de um jovem, né? Né? De um menino aí, né? De um jovem, né? Não, vem do céu. O céu revelará a sua iniquidade. Entendeu? É o céu que revela, não é a gente, não é o nosso natural, um homem natural. Um homem natural não conseguiria ver um negócio desse, profundo desse. É o céu que revela. O céu revelará a sua iniquidade. Tá vendo aí?
e a terra se levantará contra ele. Que terra é essa? Yal-Shalom. Aqui falando do principal, do traidor, né? Quem é? O Nicodemos, né? É o Vitor, né? Ele é o principal, né? Entendeu? Fala ele aqui, ó. Porque falando no principal. Que ele que é o principal. Ele é o Judas, né? Ele é o Judas que traiu o amigo, traiu o Yalcha. O que traiu o Yalcha? Foi Judas? Pois está lá em Salmo 41. Sim, o meu amigo. Tá vendo? Ele é amigo do homem direito. O homem direito é para Yalcha. Né? E o Judas é o amigo dele. Amigo de Yalcha. Quem é o amigo do homem direito? Né? O Vitor lá, um amigo íntimo, né? Que ele me falou, né? Que é amigo do Vitor, né? Íntimo ali. Que é a profecia, não adianta. Por isso que ele fala assim, o meu amigo, que comia do meu pão, da minha palavra, da minha doutrina, levantou contra o seu calcanhar, traiu ele. Ele fala assim, meu amigo, é amigo dele, tá vendo aí? Tá vendo aí? O céu revelará a sua iniquidade, tá vendo aí? E a terra levantará contra ele, a terra de quem? De Israel. De Israel, ali, do Yalshalom, né? Entendeu? É o céu que revela, tá vendo? Porque o eterno precisa de um homem, né? O eterno precisa de um homem, né? Para poder, né, desmascarar os falsos, né? Os mentirosos. E há precisa de um homem, e há o que revela o segredo dele, né? E há o que é o revelador dos segredos, né? Entendeu? E há não precisa de um ser humano de carne para poder, né, desmascarar os falsos, não. Ele que revela para a gente, entendeu? Por isso fala que é o céu que revela. É o céu, é o rolo voante. Por isso que pegou contra o céu, e então o juiz vem do céu, o rolo voante, o rolo voador. Vai vir, né, o dilúvio do açoite vai vir, vai matar os poderosos, a matança em Al-Shalom. Al-Shalom é chamado Vale da Matança. Entendeu? E ela não precisa de um homem, de carne. Entendeu? Para poder desmascarar ninguém, não. Mas ele que revela o segredo para nós, é ele que revela. E ela não precisa de um homem nenhum, não. Por isso que nessa tradução aqui, ó, que fala de Jó, né? Jó 34:20, tem a tradução aqui, ó. Olha como é que fala a tradução, ó. Eu mostrei já num vídeo já. Jó 34:20, nessa tradução aqui, ó. Como é que diz, ó? Nessa tradução aqui, ó. Da NTLH, né? Dá para os irmãos ver. Deixa eu ver aqui, dá para os irmãos ver. Não sei se dá para os irmãos ver, não. Deixa eu ver aqui, focar aí. Tá vendo aí nessa tradução aqui? Eu vou ler para os irmãos. Né? Olha como é que fala, Jó 34:20, nessa tradução aqui, ó. A morte pode vir de repente. Tá vendo? A matança, a morte, a matança, vem de repente. No meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. E Al não precisa de ajuda para matar os poderosos. Jó 34:20. Tá vendo? Que foi para os irmãos? Que Jó 34:20 ali não é um arrebatamento. Aí tá falando de um juiz que vai vir contra os poderosos. Uma reprovação, uma matança que vai vir contra os poderosos. Quem é os poderosos? Quem é? Já mostrei, já vários vídeos. Poderosos é os leões. Quem é os leões? Os leões é o Ministério da Defesa. Eles são poderosos. Eles que é poderoso, não é os poderosos? Não é ele que é poderoso, os leões? Pois então. Aí fala que Yal não precisa de ajuda, tá vendo aí? De ajuda. Yal não precisa de um jovem. Que a mensagem quem revela é Yal. Porque fala aqui em Jó 20:27, é o céu que revela a sua iniquidade. Não é ele, não é um jovem. Os irmãos pensam que está lutando contra um jovem? Está enganado, menino, está lutando contra Yal dos exércitos. Fala em Atos 5, que fala de Gamaliel. Gamaliel é o homem direito. Ele aprende aqui em Gamaliel significa retribuição de Yal, recompensa de Yal. Yal vai recompensar os poderosos, vai matar eles. Yal dará recompensa para os ímpios. Né? Salmos, né? 91, verso 7 e 8. 1000 cairão ao teu lado esquerdo, 10.000 à tua direita. As duas casas de Israel caem. Está lá em Isaías 8, versículo 14 e 15. Os irmãos pensam que os dispersos é só os irmãos pensam aí, né? Que o disperso é só o ministério vermelho, né? Não, o disperso são as duas casas de Israel. O disperso de Judá são as duas casas de Israel. São as duas casas que caiu. As duas casas de Israel caiu em idolatria. Né? Em fanatismo, em inveja. As duas casas de Israel que são o disperso de Judá. Os irmãos pensam que os dispersos de Judá é só o ministério de defesa, de ataque? Né? Não. O disperso de Judá é os dois ministérios, as duas casas, vermelho e azul. Entendeu? Entendeu? Por isso que Jó aqui, nessa tradução aqui fala, ó, Jó, nessa tradução 34:20, a morte pode vir de repente, né? A morte, a matança, no meio da noite. A pessoa tem um ataque e morre. E Al não precisa de ajuda, e Al não precisa de um jovem, de um adolescente, para poder desmascarar os poderosos, não. Ele que revela o seu segredo aqui, o céu, ó, Jó 20:27. O céu revelará a sua iniquidade, é o céu que revela.
Por que é o céu que revela? Porque o pecado foi contra o céu, então o juízo vem do céu. Não é de uma carne, de um homem terreno. O juízo vem do céu, porque o pecado foi contra o céu. Então o juízo tem que vir do céu. Entendeu? Olho por olho, dente por dente. Pecou contra o céu, então o juízo também vem do céu. É o céu que revela, não é um jovem, não. Entendeu? Um adolescente, não, um menino, não. É o céu que revela a sua iniquidade. Aí fala aqui, ó. E ela não precisa de ajuda para matar os poderosos. E ela não precisa de um adolescente, de um jovem, para matar os poderosos, entendeu? Não, é ele que revela, moço. E é o que revela o segredo dele. Ele que é o revelador dos segredos. Isso aí é algo. E ela não precisa de uma ajuda de um carne e osso, não. E ela não precisa de carne e osso, não. Entendeu? Os irmãos pensam que tá lutando contra um jovem, contra um adolescente. Né? Não tá, não. Tá lutando contra o eterno. Atos, capítulo 5. Quer ver? Eu vou ler rapidão aqui. Atos 5. Atos 5. Quer ver? Fala de Gamaliel, né? Atos 5. Vou ler aqui do verso 37, ó. Depois deste homem, levantou-se Judas. Quem é Judas? Quem é Judas? É um amigo do homem direito. É o Vitor. Pronto, já falei já. Ele é o principal traidor. Ele é o traidor, Nicodemos, né? Ele é um antimachista espiritual, né? Eu falo sobre isso mais uma vez no outro vídeo aí, né? Mais a fundo, né? Que ele é um antimachista espiritual, né? O Vitor, né? É pesado. Ele é o Judas também, né? O Judas. Depois deste, né? Atos 5, verso 27, 37 em diante, ó. Depois deste homem levantou-se Judas, né? Da Galileia, nos dias do censo, né? Do cerco. E atraiu muitas pessoas após ele, tá vendo? Aí conquistou muitas pessoas, ó, com a ilusões, bajulação, né? Aí já entra Apocalipse 6, 2, né? Que saiu vitorioso para conquistar, né? Saiu conquistando e para conquistar. Conquistando é o quê? Com a boca, né? Trazendo pessoas pro lado dele. Rebelião, né? Trazendo pessoas pro lado dele para quê? Para contra o eterno. Entendeu? Foi como o diabo fez lá no céu. O diabo. Satanás não conquistou anjo pro lado dele para ficar contra o eterno? Para lutar contra o eterno? Foi então. Então a história se repete. Tá vendo? Por isso que o Vitor aqui, né? Infelizmente, ele representa tanto o antimachia como o próprio diabo. Vamos ver isso no vídeo que eu gravar aí. Vou gravar um vídeo falando sobre isso, mais a fundo. Vamos ver que esse irmão aí, ele representa tanto o antimachia espiritual que eu já mostrei, e também representa o próprio diabo. Vamos ver isso no vídeo que eu gravar depois, né? No próximo vídeo eu vou gravar sobre isso, que ele representa o próprio diabo também, esse irmão aí, ó, o Vitor, né? Ele representa o próprio diabo. Infelizmente. Vamos ver isso no vídeo que eu vou gravar depois, né? No próximo vídeo. Aí fala aqui, né? Atos 5:37. Depois deste homem levantou-se Judas da Galileia no dia do cerco, né? E atraiu muitas pessoas, né? Muitos anjos, né? Muitos mensageiros para o seu lado, para crer, para lutar contra o eterno. Tá vendo? Este também pereceu. A matança, né? Que vai vir com os poderosos. E todos os que obedeceram foram dispersos. Tá vendo? Dispersos. Dispersos. Todos que obedeceram, né? Que coroou ele, coroou o antimachista espiritual, todos foram dispersos, foram expulsos do santuário. Todos que coroou ele lá, que creu nele, né? Acreditou nele, coroou ele, a coroa, né? Do antimachista espiritual, foram dispersos. O que eu falei para os irmãos? Que os dispersos de Judá não é só o ministério de ataque. O disperso de Judá também é o ministério de defesa. As duas casas de Israel. Tá vendo? E agora eu vos digo, abstenhai desses homens, né? Gamaliel falando, ó. Que Gamaliel é um indireito. Já mostrei isso. Deixai-os, porque se esta obra, né? Se esse conselho e essa obra é de homens, é de um adolescente, né? De um homem, né? Isso não vai dar em nada se for de um homem, se essa obra for de homem. Mas se essa obra é de Ial, não podeis destruí-los. Para que não sejais achados lutando contra Ial. Tá vendo aí? Está pensando que está lutando contra um adolescente? Contra um carne e osso? Não, está lutando contra o eterno. Entendeu? E ela não precisa de um adolescente, ela não precisa de homem para derrotar os poderosos. Ela não precisa não, ele que revela os segredos aos seus servos, aos profetas. Ele que revela. E ela não precisa de nome nenhum. Aqui, ó, J420, tem a tradução aqui, ó. E ela não precisa de ajuda. E ela não precisa de um adolescente, de um jovem, ou que seja. E ela não precisa de Romilson, não precisa de Igor, não precisa de ninguém para revelar
né? Para desmascarar os poderosos, para matar os poderosos. Porque ele que é o segredo. Entendeu? Os irmãos estão pensando que ele tá lutando contra um jovem, tá? Não. É contra o próprio Criador. Tá? Então, é isso aí, né? A mensagem de hoje é isso aí. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para passar aqui. Eu acho que não tem, não. Né? O assunto de hoje foi esse. Entendeu? Foi esse o assunto de hoje. Né? Espero que os irmãos aí estão compreendendo, né? Essas mensagens. Certo? Eu sei que é forte, mas tem que ser passado, né? Não tem jeito. Entendeu? Né? Meu compromisso é com o Eterno, entendeu? Então eu só passo o que ele, né, pedir para passar, né? Então a culpa não é minha, entendeu? Eu só sou o carteiro, vamos dizer assim, né? Então se tá doendo, tá doente, tá machucando, né? Não vou fazer nada, entendeu? Eu só sou o carteiro, entendeu? Igual o irmão Igor fala, né? Quando ele pregava lá, né? Os irmãos achavam ruim que ele tá pesada a mensagem, aí o irmão falava, não, mas eu não tenho culpa de nada, entendeu? A palavra do Eterno, quer questionar o Eterno. A palavra é dele, é o dono da palavra, a gente é o carteiro, a gente só entrega a carta, entendeu? Então é isso, né? Então por hoje é só, irmãos. O assunto foi esse, né? E no próximo vídeo eu vou gravar sobre, né? Sobre essa questão do antimachismo espiritual, né? Que eu vou mostrar para os irmãos das escrituras que ele também, né? Que o irmão lá, né? O Vitor, ele também, né? Ele representa o próprio diabo, né? Espiritualmente, entendeu? Infelizmente, né? Espiritualmente falando, entendeu? Ele representa tanto o antimachia como o próprio diabo, entendeu? Até porque o antimachia lá, né? O físico, né? O literal lá, e né? O diabo está encarnado nele, lá, encarnado nele, né? Entendeu? Por isso também, quando os irmãos lê lá ali, né? Fala da morte de Auschwitz, traição, né? Antes de Judas trair Auschwitz, o que aconteceu? Né? Tá lá em Lucas, né? Antes de Judas trair Auschwitz, e o que aconteceu? O Satanás entrou em Judas, não foi? Encarnou nele para trair Auschwitz, né? Entendeu? E a história se repete. Entendeu? Por isso que o irmão, quando eu estava conversando com o irmão Igor, né? Um tempo atrás aí, né? Faz tempo já, foi o ano passado, né? Há um ano já. Aí o irmão falou pra mim, né? Eu falei pro irmão, né, que eu tava. E ela tava me mostrando essa questão da rebelião, né? E ela tá começando a me mostrar essa questão da rebelião. Aí eu falei pro irmão, né? Mandar mensagem pro irmão, né? Ali no Telegram, né? Aí o irmão falava pra mim, né, irmão Igor? É de fato, irmão, que o Nicodemos lá mesmo tá meio. Tá tendo problema mesmo aí. Né? Por que tá tendo esses problemas? Por que, irmão? O irmão Igor se perguntou por que tá tendo esse problema? Esses problemas aí? Eu não sei que problema que é que tá tendo, mas o irmão falou pra mim que ele tá tendo alguns problemas ali, né? Irmão Igor. Aí o irmão sabe o irmão sabe porque tá tendo esses problemas? Por quê? Porque só se repete, né? O diabo não entrou no Judas para trair, né? Trair Alcha, né? Trair ali, trair a casa, né? A casa, né, de Davi, vamos dizer assim. Trair os apóstolos, né? Que Judas traiu não foi só Yalcha, não, traiu os apóstolos também, né? Foi só Yalcha que traiu, ele traiu todos os apóstolos ali, entendeu? Então, mas antes de Judas cometer a traição, né, ele foi possuído pelo diabo. E quando a pessoa é possuída pelo diabo, né, por um espírito, né, maligno, a pessoa tem um comportamento estranho, né? Fica com um comportamento estranho, fica estranho, né? Tem alguns problemas, né? Ali na vida, né? Seja sentimental, ou o que seja, né? Entendeu? Né? Emocional, o que seja. Entendeu? Quando a pessoa está possuída, por um espírito maligno, a pessoa, né, de fato, a pessoa fica com alguns problemas, né? Por isso que o irmão, entendeu agora, irmão? Não sei se o irmão Igor está assistindo esse vídeo, mas se estiver assistindo, né? Ou qualquer irmão, a entender por que o Nicodemo está tendo esses problemas. Por quê? Porque ele está possuído pelo próprio diabo. Que a história se repete. Antes de Judas trair Alcha, trair ali, né? Os apóstolos, ele foi possuído
pelo diabo. Tá lá em Lucas, leia lá. Né? E entrou Satanás em Judas e foi trair os apóstolos também, né? Entendeu? Por isso que o irmão aí falou pra mim, né, o irmão Igor, né? Falou pra mim que ele tava tendo alguns problemas. O Vitor tá tendo alguns problemas. Por quê? Por que tá tendo esses problemas? Porque o diabo tava nele. Porque a história se repete. Nada novo debaixo do sol. Tudo se repete. Entendeu? Interessante que o Vitor tá tendo esse problema aí, né? Foi antes, né? Da traição, né? Onde se agravar mais a traição. Porque a história se repete. Por isso que tá tendo esses problemas. Porque o diabo tava nele. Ele tava possuído. O irmão, né? Entendeu? Por isso, agora o irmão Igor entende, né? Se o irmão Igor estiver vendo o vídeo aqui, agora ele entende porque o irmão tá tendo esses problemas, né? O irmão lá, né? O Vitor lá. Porque o diabo tá possuído. Tá possuído. Possuiu ele, né? Ali. Entendeu? Porque, de fato, quando um espírito maligno possui alguém, a pessoa fica com alguns problemas, né? Seja emocional, sentimental, né? Entendeu? Começa a ficar estranho, né? A pessoa começa a ter um problema, né? Isso estranho, esquisito. Entendeu? Porque tá possuído por um espírito maligno. Beleza? Então é isso. Então é isso, irmão. O assunto de hoje foi esse. Espero que os irmãos aí compreendam a mensagem aí. E até a próxima, né? Entendeu? Valeu, fui. Shalom.